Quantos paralelogramos você pode observar aqui? Eu já achei aqui, ó. Vou falar pra vocês quantos paralelogramas eu já encontrei. Eu encontrei esse aqui. A', C, C', 1. Atrás eu tenho A', B, B', 2. Depende do seu olhar. Como é a figura... Pode perceber. Se você olhar, você vê essa figura de duas formas. Quer ver? Se você olhar para o A', C, C', você vê a figura de um jeito. Agora, se você olhar para o A, B, B', A', você vê a figura de outra maneira. Isso é uma figura tridimensional. Tá vendo? Que incrível. Se você olhar para o A', C, C', você vê a figura de um jeito. Se você olhar para o A, B, B', A, você vê a figura de outro jeito. Então, eu tenho outro para paralelogramo. C, B, B', C'. E são 3, Aqui atrás e a base dele. Agora aqui tá perguntando. Examine essas translações e assinale apenas as igualdades verdadeiras. Vamos lá, A é verdadeira. O segmento AB aqui, ó. O segmento AB é igual ao segmento A', B'? Sim. Porque eu disse que quando uma figura ela sofre um movimento de translação, se deslocando sobre uma superfície, um plano, ela mantém mesmo lado, mesma medida e mesmos ângulos. Ou seja, se torna uma figura congruente, ou seja, igual. Então, eu posso dizer que esse segmento aqui formado por esses dois pontos vai ser igual a esse segmento formado por esses dois pontos. Por quê? Porque esses pontos são iguais, certo? Eu posso dizer que A' é igual a B'? Sim, também. Porque esse deslocamento feito aqui em cima vai ser igual ao deslocamento feito embaixo. Então, também posso afirmar que é verdadeiro. Observe a figura azul vestida da figura verde por uma translação. Então, ou se deslocou sobre um plano, mantendo a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos ver aqui. Assinale o segmento de reta orientado correspondente à translação indicada na malha. Ou seja, qual é o segmento de reta aqui que corresponde a esse movimento de translação? Esse aqui, ó, pessoal. Porque eu tô transportando minha figura assim, ó. Se saiu do verde e foi pro azul, tá saindo daqui e indo pra cá. Então, a ponta da reta indica para onde eu estou indo. Então, tá saindo daqui, porque aqui não tem mais como continuar. Isso aqui é um segmento de reta. A ponta da reta indica para onde estou indo. Ou seja, tá dizendo que aqui é infinito. Lembra que quando eu expliquei para vocês, quando eu tenho aqui um segmento de reta, isso aqui é finito desse lado, ou seja, não cresce mais. E a ponta da seta é infinita. Então, essa ponta tá dizendo que para crescer, tá saindo daqui e indo para cá, sendo que é infinito o deslocamento. Para onde? Então, eu vou cobrar basicamente essas coisas, entendeu? Construção, eu não vou cobrar. E eu vou passar mais umas atividades. Pronto. Gente, o outro movimento que eu vou cobrar para vocês é o de reflexão. Reflexão em relação a uma reta, eixo ou simetria axial. Então, aqui no caderno, ó, tá copiado como simetria axial, certo? Ó, o que é uma simetria axial? Gente, é quando eu desloco a minha figura de forma que eu formo um reflexo dela, formando muitas vezes uma única figura ou formando duas figuras. Vamos ver? Então, eu tenho um coração e tracei um segmento de reta, dividindo esse coração em duas partes iguaizinhas. Então, eu chamo esse segmento de reta aqui, ó, de eixo de simetria. Então, esse segmento de reta que divide, pessoal, a figura em duas partes iguais ou forma o reflexo dessa figura, eu chamo de eixo de simetria. Então, vamos lá.
Quando uma figura é dividida no meio, por exemplo, por um eixo de simetria gerando duas partes perfeitamente sobrepostas, porque colocada uma sobre a outra perfeitamente. Então, vamos entender aqui, ó. A simetria axial, ou a simetria de reflexão, é quando existe um eixo de simetria que gera o reflexo de um lado, formando o outro lado igualzinho ao primeiro. Então, eu tenho um coração, vamos dizer. Aí, vamos dizer, gente, que isso aqui não tá dividido. Vamos dizer que eu tinha uma banda, eu formei um eixo de simetria, e aqui eu gerei outra banda completamente igual a essa aqui, ó. Formando dois lados completamente iguais. Ou seja, é como se eu tinha uma banda de coração com esse eixo de simetria, e existe um reflexo dessa banda que veio pra cá. Se eu puxar essa banda aqui e colocar assim, ó, digamos, se eu fechar esse coração, uma banda vai ficar totalmente em cima da outra e de forma igualzinha. Então, eu digo que uma banda é reflexo da outra banda do coração. Ou seja, por que reflexo? Porque se eu colocar uma parte sobre a outra, vão ficar totalmente iguais, ou seja, são totalmente iguais um lado do outro. Outro exemplo aqui, eu tenho esse triângulo. Vamos dizer que tinha só essa banda aqui do triângulo. Aí, eu fiz um reflexo dessa banda, fiz um reflexo aqui. Se eu pego isso aqui e fecho, uma banda do triângulo vai ficar totalmente em cima do outro. Ou seja, eu tenho duas partes extremamente iguais. Então, eu chamo esse eixo de simetria, porque eu tenho dois lados iguais. E um lado foi reflexo do outro. Entendeu? Agora, quando eu tenho esse eixo aqui, tá vendo? E dividindo aqui é um quadrilátero, um trapézio. Então, tem um eixo dividindo esse trapézio ao meio. Só que eu percebo que esse lado aqui é diferente desse. Então, eu não posso dizer que esse lado, ou esse, vamos dizer, eu posso dizer que esse lado é reflexo desse, porque é totalmente diferente, tá vendo? Eu não posso dizer que esse lado é reflexo desse, porque é totalmente diferente. Então, um lado não é reflexo do outro. Logo, eu não tenho duas partes iguais. Logo, esse eixo não pode ser chamado de eixo de simetria, porque não forma duas partes iguais. E essa figura vai ser chamada de quê, Pro? Uma figura assimétrica, ou seja, diferente. Tá bom? Quando eu traço um eixo, forma lados diferentes, de forma que um não é reflexo do outro. Outro exemplo de eixo de simetria, tem uma letra A e aqui outra letra A. Se eu pegar essa letra A, pessoal, e virar aqui e colocar sobre essa, e uma ficar em cima da outra de forma extremamente igual, eu chamo também esse eixo de simetria. Nesse caso, esse A foi reflexo desse ou esse desse, uma figura é reflexo da outra, de forma que foi o reflexo da figura inteira, entendeu? Também eu chamo de reflexão. Agora, eu posso ter esse A, ó, e um eixo de simetria dividindo esse A assim, ó, ao meio. Também é eixo de simetria, porque forma dois lados iguais, e um lado é reflexo do outro, tá bom? Nesse caso, foi a letra toda, tá? Eu não dividi, eu simplesmente só refleti, tá? Mas eu posso também dividir sendo refletido, tá bom? Então, isso aqui é a simetria axial ou movimento de reflexão. Simetria axial, movimento de reflexão, eu só vou cobrar essa questão aqui. Eu também não vou cobrar, pessoal, conjunções, tá? Só identificação e observação. A última simetria é a simetria de rotação. Essa aqui é muito legal também. Ó, a simetria de rotação é como